entendeu? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar. Pamela, paz e graça e paz. Eu sempre confundo paz e graça. Deixa eu adicionar aqui a irmã Pamela. Graça e paz a todos. Graça e paz, Amém, te abençoe. Sinei queria colocar eu aqui antes, mas eu nem tinha almoçado ainda, só tava só derrota, morrendo de fome. Tá certo. Irmã Pamela, da onde que a irmã é mesmo? Fala pra nós a cidade. Agora eu tô morando nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, eu saí do Brasil com 18 anos. Eu nasci no Paraná, em Cascavel, e fui criada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí, de Campo Grande, eu imigrei com a minha família, pela primeira vez, para Portugal. E a gente morou ali 17 anos. Bastante tempo. E a minha família ainda tá lá, né? Minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado. E foi lá que eu conheci meu esposo. E eu não conheci a congregação no Brasil. Eu conheci lá em Portugal. Então, toda a minha vida que eu estive na congregação foi em Portugal. Lá. Certo. É isso. Então, a irmã não teve aquela oportunidade que todos nós tivemos, né? Que o Lucas estava falando, de olhar para a esquerda, ver uma igreja, olhar para a direita, ver outra igreja, né? Não. De comer da palavra, comer do pão quentinho que a gente pode escolher, né? Tem várias padarias. Né? É engraçado, a gente escutava tanto o povo falar que no Brasil era isso, era aquilo, aí quando a gente ia de férias, as poucas oportunidades que a gente teve de ir de férias no Brasil, né? Não acontecia nada com a gente, eu ficava assim, cara, por quê, né? Porque, tipo, a gente é igual papagaio, né? A gente escuta e aí a gente quer viver aquilo, não sabe se é verdade, se é mentira, a gente simplesmente acredita. Então a gente queria viver aquilo, mas não aconteceu nada. Nunca vi milagre, nunca vi nada. Oh, Senhor, tá bom, né? Estamos vivendo. Tá certo. Qual que é a pauta? Eu cheguei agora, não vi nada, não vi o que vocês estavam conversando. A pauta é assuntos diversos, né? É a primeira live nossa, né? Eu com o Sinei não combinamos nada, não marcamos nenhum assunto, nada. Mas a intenção é a pauta na realidade ela tem. Tem pessoas que precisam de um nível mais baixo de conhecimento, né? Eu acredito assim, que tem almas que precisam escutar esse nosso evangelho simples de quem acabou de ser convertido para entender também, entendeu? Porque se chegar um Fernando muitas das vezes com aquele autoconhecimento, né, vai assustar as pessoas. Então, a nossa intenção é que pessoas como a gente consigam enxergar em nós que nós éramos daquela igreja e que existe uma vida após aquela igreja, entendeu? É isso. Esse é o nosso propósito e a nossa pauta de hoje. O assunto que a gente estava falando aqui é até interessante, né? Que eu acho que aqui cada um está num lugar diferente, né? Tem nos Estados Unidos, tal, ou cada um está em um lugar. 3 Estados Então, Unidos, 4 né? Isso. E cada um tá em um lugar. Eu tô na França. E a Hudson, New Hampshire. Hudson, New Hampshire. Eu tô aqui em Seattle. Ah, ok. Eu só vou passar um assunto para a irmã. É interessante, é gostoso, né? A irmã chegou aqui, a gente conversa bastante sobre isso. Mas eu tava só para colocar a irmã para dentro da conversa. Eu tava contando alguma experiência minha, né? Aqui, né? Eu vim para cá faz 4 anos, que eu vim para a Europa, né? Morei na França, morei em Portugal, fiz serviço militar e tudo mais. Mas como o paizão William, que ele é meu paizão, o William aí, a gente tem um carinho de pai e filho um pelo outro. Ele falou, muito bem falado, é que a gente já esteve no Brasil, né, e tal, e teve toda aquela vivência de congregação no Brasil e tal e tudo mais. A gente chega para cá, a realidade é diferente, mas da minha vida, resumidamente, foi isso. Aconteceu muitas coisas, né? Eu tive um período de luto em 2021 bem, assim, bem complexo, e parece que eu nadei nessa praia, e nesse ano de 2023, Deus pegou, eu cheguei na areia da praia, ele colocou eu sentadinho e falou assim, olha, abre os olhos e veja um pouco, porque você estava se debatendo muito, não estava enxergando nada. Então enxerga direitinho agora. Então, o que eu estava terminando de falar um pouco antes da irmã entrar é que comecei a enxergar realmente o que é Cristo Jesus, o que é Evangelho, o que é graça, o que é amor, né? E a gente estava batendo na tecla de que, a respeito das obras, né? Que quem somos nós, meros humanos, para fazer uma obra para ajudar Jesus a nos salvar, né? Então é referente a esse assunto aí que a gente estava continuando. E o Cinei ele pegou esse gancho dessa pergunta comigo, né, para eu falar algumas coisas aqui. A irmã chegou agora, falou algumas coisas para nós também, então, da experiência e tudo mais, a gente vai ter prazer de ouvir.
Eu falo muito, eu vou tentar me controlar. Não, mas tá todo mundo no mesmo barco. É por isso que eu não queria entrar. Eu fiquei mesmo. Eu tava no carro, eu falei assim, é melhor não entrar, não tô preparada ainda, porque eu viajo muito na maionese, então as ideias ainda estão muito confusas na minha cabeça, sabe? Sim. Bem-vindo Mas ao clube. assim, hã? Bem-vindo ao clube. Mas assim, o que eu tenho certeza é daquelas coisas assim que Deus, o processo que eu passei já é muito antigo. Então, vem desde eu sempre li muito a Bíblia, sempre gostei muito de ler a Bíblia. É claro que eu usava os trechos da Bíblia para justificar aonde eu estava. Então, Graça era a igreja onde eu estava, né? Então, só que é engraçado que a nossa cabeça, esse evangelho que a gente descobriu, cara, é impossível de você conhecer ele. Mesmo que você esteja em outra igreja. Hoje mesmo eu fui na manicure e ela é de uma denominação evangélica. E eu conversando com ela, e ela ficou abismada quando eu comecei a falar sobre graça. E ela, como assim, Pamela, não é por obras? Como assim? Eu falei, cara, é louco, né? Eu também fiquei meio assustada, mas tá escrito. E por quê? Desde quando a gente é criança, a gente sempre pensa, não é que pensa, a gente é criado, a nossa cultura, na escola, em qualquer lugar, tudo é por mérito. Então, se você fez, se você plantar, você vai colher. E aí você sai, eu, por exemplo, saí de uma denominação, eu era da igreja católica, era muito católica, até os 15 anos. Então, fiz crisma, Eu também. catequese, ajudava o Eu padre, também fui cantava no catequista, coro. fui salmista. Eu sempre lia, dos três, eu lia sempre o maior. Se fosse o salmo, era maior, eu lia. Aliás, eu decorava, eu já recitava na igreja católica. Eu gostava de decorar. Então, desde lá, o que me fez sair de lá? Foi porque eu lia a Bíblia e escutava as pessoas falando idolatria é pecado. Eu, como assim? E aí eu comecei a crescer, aí descobri que era pecado. Aí questionei o padre, questionei o meu catequista. Ele, Pamela, a gente sabe que não deve, mas a igreja é antiga, Pamela. Não dá para mudar a mentalidade das pessoas do dia para a noite. Eu falei, cara, mas não pode ser assim. A base da nossa fé é a Bíblia. E como é que a gente vai contra a Bíblia? Olha que louco, com 15 anos. Entende? Então, só que para mim, eu tinha que ir atrás de Deus, ele tinha que estar em alguma igreja. Então, eu meio que perseguia Deus em alguma igreja. Eu tinha que achar ele em algum lugar. Eu não sabia que ele estava comigo, entendeu? Que a igreja de Cristo não tinha parede. Então, só que aí na minha cabeça era sempre aquela questão de mérito. Então, eu ia numa igreja, em outra, e não via as coisas, tipo, ninguém muito santo. Eu falei, então vou sair aqui. Não é, né? Porque eu não conhecia o evangelho. Eu lia a Bíblia esporadicamente, entendeu? Só que eu não conhecia o evangelho. Então, não tinha como saber, tipo, como? A pessoa chega em mim e fala assim, ó, seguinte, igual essa semana, eu acho que foi ontem, anteontem, eu tava escutando a Bíblia, aí eu tava escutando aquela parte, eu tava lavando louça, escutando aquela parte que o senhor fala assim, olha, se alguém, você tem que perdoar os seus inimigos, porque se alguém te bater na face, você dá outra. Naquele momento, eu lembrei das vezes que eu orava na beirada da cama e lia aquelas partes e ficava ali questionando com Deus. Isso antes da CCB sempre foi assim. Só que são coisas que eu nunca tive coragem de falar. A gente fala com Deus, mas não fala com ninguém. Só que eu pensava assim, Senhor, a gente é tão fraco. Como que a gente consegue fazer sempre isso? Sabe? Dar o rosto para bater e aguentar desaforo e não sei o quê. E eu ficava conversando com Deus, Senhor, como que a gente vai chegar nesse parâmetro de santidade para entrar no céu? Como que a gente vai ser limpo de mão e puro de coração? E eu ficava desesperada pensando nisso. Aí quando eu entrei para a congregação, piorou. Porque além de eu ter que ser santa no meu caráter, porque Jesus estava me exigindo isso, tinha mais aquela lista de coisa na casca para fazer. Aí lascou. Eu falei, cara. Então foi assim uma vida muito infeliz, sempre fingindo que eu era uma coisa que eu não era, sabe? Para poder, como é que fala? Não decepcionar as pessoas. E aí quando eu lembrei, e aí quando eu ouvi essa parte, alguém falou alguma coisa? Quando eu ouvi essa parte, eu lembrei dessas vezes que eu orava e ficava assim, como que eu vou ser assim? Aí eu comecei a chorar, porque o Senhor Jesus, ele estava falando aquilo, porque é ele estava falando dele, Glória porque a a Deus. Bíblia toda é sobre ele. E aí ele Verdade. falou assim, eu disse isso, não foi para você fazer, é para te mostrar que para você entrar no céu, você deveria fazer aquilo.
como você não consegue, eu sei que você não consegue, eu vim fazer por você. E aí eu cumpro tudo, morro por você e te dou a graça, irmão. Aí meu dia acabou, entendeu? Foi o dia inteiro chorando. Foi o dia inteiro chorando, que eu não acreditava. Eu falei, Senhor, Glória a quantas Deus. vezes eu li isso? Quantas vezes eu li isso? Eu não entendia. Por quê? Eu não sabia uma coisa principal que os irmãos da congregação precisam saber. Que a graça não é por obras e que tudo é sobre ele. E ele nos dá a graça. Esse é o principal. A gente às vezes não entende muito de ressurreição, se é a primeira, se é a segunda, calvinismo, arminismo, mas o miolo, né? Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E eu não entendia, não conseguia compreender isso. E quando eu ouvi isso, eu chorei tanto, tanto, tanto. E aí depois eu comecei a lembrar, já vou finalizar. Eu só para finalizar, eu comecei a lembrar. O Sinei falou assim, Pamela, você precisava abrir um canal, você precisava falar. Eu falei, Sinei, eu não tenho preparação, eu tenho medo de falar coisa errada, eu viajo muito na maionese e fazer as pessoas errarem, ou... Porque assim, hoje eu tenho certeza de alguma coisa, amanhã se eu mudar se alguém falar assim, olha, Pamela, tá na Bíblia, isso tá errado, eu acredito, porque para mim sempre foi em primeiro lugar a Bíblia. Só que aí eu comecei a lembrar das pessoas que conviveram comigo. Eu sou muito emotiva. Eu morei em Portugal, e as pessoas que estavam na minha comum eram pessoas muito simples, muito humildes. A gente era um povo que não incomodava ninguém, sabe? Eu fui privilegiada, porque as pessoas têm tanto problema nas suas comuns congregações, e o povo da minha comum não. Era um povo muito simples, muito humilde. Só que nisso também eu comecei a me doeu de lembrar o sofrimento deles, sabe? De saber que tem muita gente ali com depressão, com síndrome do pânico, e eu sei o porquê. Hoje eu sei o porquê. Pessoas desesperadas, sabe? E acham que vão conseguir uma cura, um milagre, que delas limpar a igreja, ou delas não cortar o cabelo, que Deus vai tirar elas daquele poço, estão eternamente esperando alguma coisa, sabe? Eternamente fazendo coisas para ganhar o céu, ou ganhar a aprovação de Deus. Isso me doeu demais. Lembrar disso, lembrar dessas pessoas. E aí ele fechou com chave de ouro. E aí eu falei pro Sinei, não tô preparado, não sei o que. Ele falou, Pamela, a gente precisa falar, nem que seja alguma coisa, nem que a gente erre. Quando eu vi aquele irmão que entrou na live do Josafá, acho que foi ontem ou anteontem, que ele ficou 6 horas na live. Vocês viram? Samuel, cara, Samuel é o nome dele? Aquilo acabou comigo. Eu chorei ontem, à noite, com dó daquele menino, sabe? Porque eu lembro de mim no passado, eu não consigo chegar num irmão que saiu da CCB e a gente fica às vezes com raiva, sabe? Mas não dos irmãos, da burrice, sabe? Da como a gente era tapado, como a gente não enxergava as coisas, da revolta. Só que não deles, porque, cara, mais legalista que eu e meu esposo, a gente era muito legalista. Eu fui comprar televisão na pandemia. Meu filho tava rindo hoje, falou, mãe, você sabia que esse ano era o último ano que eu ia usar bermuda, né? Que você falou que depois dos 12 eu nem ia usar. Entende? A gente fazia de tudo para agradar a Deus e andar na linha, porque a gente achava que estava agradando a Deus, entende? E era muito, 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 muito. E aí foi o Espírito Santo que mudou. Foi um processo um pouco longo, não foi de uma vez, porque às vezes eu estava na frente, às vezes eu estava atrás, então eu quis manejar para levar o meu esposo junto comigo, porque meu esposo, ele nasceu dentro da CCB, então batizou com 12 anos, então foi cooperador de jovens 11 anos, então eu tive que, a gente foi meio que andando junto, né? Eu dividia as coisas com ele dividia comigo, às vezes ele estava mais avançado, às vezes eu que estava mais avançada, até a gente, igual hoje ele falou, eu parei primeiro de congregar, tipo 2 cultos, 3 cultos, ele ainda foi uns 2 ou 3, só que ele falou assim hoje, eu lembro que o penúltimo culto que eu fui, eu senti vergonha de estar lá dentro. Ele se sentiu tão incomodado, ele falou assim, eu cheguei num ponto que eu tive vergonha de estar lá dentro, das coisas que eu escutava. Por que essa vergonha? É o Espírito Santo, porque a gente fala assim, não, mas dá para sair, não precisa sair da CCB, né? Pode mudar, ou a gente gosta dos hinos, ou dá para levar. Não dá, cara. Aí quando você realmente conhece o evangelho, acontece que o que ele falou, ele tá dando risada lá com meu menino lá embaixo.
acontece que você fica envergonhado de você ouvir as coisas. Como que você compactua com isso? Como que você diz amém para aquilo? Como? Você ouve alguém falar mal do teu pai, do teu salvador, do centro da sua vida, usar daquilo que ele fez para beneficiar uma instituição. Cara, você vai ser compactuante? Não dá, não dá. E aí chegou num ponto que aí realmente a gente entendeu o evangelho e falou, cara, infelizmente não dá para continuar aqui. Porque a gente vai estar sendo, como é que fala? Complacente com tudo que estão dizendo, entende? Sim. Deixa eu parar. Acho que eu já falei umas 10 horas. Não, pode continuar, meu Deus, glória a Deus. Imagina, glória a Deus. A irmã até saiu. Tadinha. Eu tô segurando o choro aqui para não. Porque quando você tava falando, eu tava lembrando de tudo que aconteceu comigo, né? E essa parte que você falou que sente envergonhada de entrar lá dentro, eu quero até complementar, porque dá aquela sensação que nós estamos traindo Jesus, não dá? Exatamente. Parece que tá fazendo alguma coisa errada. Você tá aceitando. É como se alguém se chegasse num lugar e xingasse o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, e você ficasse ali parado. Não fizesse nada. E ficasse ali. E, irmã Pamela, é até interessante que a irmã possa falar, porque a irmã é mulher, né? E vai atingir o público mais feminino, né? Que na minha experiência, eu acho que é o mais difícil que as mulheres entendam esse evangelho. Então, né? Eu queria que a irmã, assim, complementasse. Até me fugiu aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro. Ah, lembrei. A irmã saiu porque a irmã teve alguma desavença com alguém da igreja. A irmã vai perder a amizade daquelas pessoas, né? Ou a irmã está saindo simplesmente porque ali dentro, aquele sistema, não a pessoa A, B, C ou D, mas aquele sistema, ele é contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a irmã pudesse falar a respeito disso. Então, é o que eu falei para você. Eu nunca tive problema com ninguém. O maior medo que eu tinha, porque pra gente a Santa Ceia é o primordial. Então você não pode estar brigado com um irmão para poder tomar Santa Ceia. O meu objetivo na congregação sempre foi assim, meio que perseguindo Deus. Eu sempre tive essa coisa de, sabe, querer estar na presença de Deus desde criança. Então eu fui para a congregação realmente, eu não fui para trás de milagre, nada, tanto que eu dei um trabalho para batizar. Os irmãos falam, vai morrer, e não sei o que contar com esse testemunho de morte, eu nem aí, lá no primeiro banco, porque eu falei, tô esperando Deus me chamar, eu preciso saber se ele me aceita, né? Então eu demorei mais de ano para batizar, o povo queria morrer comigo, porque eu nunca tive problema. Então toda vez que eu poderia ter alguma desavença com alguém, eu dava um jeito de ir lá me colocar de tapete para a pessoa pisar em mim, porque Deus me livre ter problema com alguém, Deus me livre. Meu esposo era a mesma coisa. E a nossa sorte, primeiro Deus, é que as pessoas da nossa comum eram pessoas simples, cada um cuidava da sua vida, todo mundo se respeitava muito, então a gente nunca teve problema com ninguém. Meu esposo, a gente veio para cá, ele saiu com testemunho assim intacto, sabe? E a gente também. Infelizmente, obviamente, que eu sei que alguns irmãos da minha comum também, que é engraçado isso, né? O meu marido fica um pouco mais revoltado. Ele falou, poxa vida, parece que lá não tem amor, não tinha amizade, era tudo superficial, porque a gente veio para cá, ele entregou o ministério, aí já de entregar o ministério você já perde ali os status, né? As pessoas já não, tipo, não, você deixa de ser uma pessoa interessante. Mas aí depois que a gente sabe que alguns deles, ou todos, eu não sei, sabem, pelo menos alguns já sabem, né, que a gente não tá mais na congregação, é como se a gente tivesse uma doença contagiosa, entende? Verdade. E eu não julgo eles, porque eu era igual. O que eu falo, às vezes eu vou reclamar alguma coisa que eu era igual. Eu nunca tinha escutado pregação de pastor, nunca, porque era pecado. A gente tá na graça. O povo fala assim, ai, mentira, cara, não é. Eu estava na graça do Filho de Deus, que era a congregação. Para mim, foi o que eu fui ensinada, todo mundo sabe disso, entende? É pecado você escutar pastor das concubinas, que são as outras igrejas. A gente tá na esposa, gente. Como assim? Ouvir escutar? louvor. Nunca, jamais, entende? Então a gente nunca teve problema com ninguém, mas nunca. Só que lá em Portugal, já lá, igual eu tô te falando, eu sempre gostei muito da Bíblia. Então tinha coisas que eu via que não batia.
Mas é muito interessante que eu não tenho nada contra os irmãos da congregação, pelo contrário. Por isso que eu tô te falando, a gente teve uma passagem lá maravilhosa, maravilhosa, não tenho o que falar. Só que o sistema é muito louco, porque eu lembro que eu lia a Bíblia e eu via coisas que não batiam, mas eu achava que eu era doida, que a minha interpretação estava errada. E ficava pensando naquilo. E eu não tinha com quem conversar, porque a maioria das irmãs elas não têm muito interesse na Bíblia. Então, estão ali acomodados porque a gente não tem abertura nenhuma na congregação, então não tem muito que interessar de ler a Bíblia, a gente não vai usar para nada, né? Se os irmãos não lêem, quanto mais as irmãs. Só que eu já trouxe isso desde criança. E eu era muito triste, estava sempre sozinha, porque eu não tinha com quem conversar, trocar ideia. Meu esposo também não gostava de falar. Ele lia a Bíblia, mas ele não gostava de conversar comigo, porque tinha aquele machismo que não tinha que conversar com mulher, que se tivesse, que era ele que tinha que me ensinar, não eu que falar alguma coisa com ele. E aí eu sofri bastante, até que uns 5 anos atrás, por conta dessa questão de medo de ficar brigado com alguém, teve uma confusão lá entre umas irmãs, e eu chamei, de conversa, sabe? E aí eu chamei essa irmã na minha casa para almoçar, nem conhecia ela. E aí foi assim, o ápice da alegria, porque Deus colocou no coração dela paciência e desejo de ouvir o que eu tinha para falar, de se interessar pela Bíblia. E aí a gente conversava, falava de Deus, falava da Bíblia. As ideias mais malucas da minha cabeça eu soltava para ela. Ai, Pamela, será que é? Será que não é? E a gente conversava, a gente observava as condutas, o que acontecia consoante a Bíblia, e aquilo começou a aguçar a nossa curiosidade, e tinha coisa que ela falou, Pamela, isso faz sentido, aquilo não faz, enfim. Quando chegou a pandemia, a maravilhosa pandemia, foi que as coisas estouraram, entendeu? Só que por mais que eu lia a Bíblia e tinha essas viagens, eu sempre achava que eu estava errado, que eu estava interpretando a Bíblia errado, que eu era louca, que nunca era congregação. Irmão da congregação que vai assistir esse vídeo, se você chegasse em mim, meu filho é a cara do meu marido, se você chegasse e me falasse assim, teu filho não é teu filho, eu ia acreditar. Mas se você chegasse e falasse assim, a congregação não é a graça, jamais, nunca na minha vida. Eu tinha certeza. Eu duvidava até que se um dia eu ia morrer, mas que a congregação não era graça, eu não tinha dúvida. Por quê? Por conta das experiências espirituais que eu passei lá. Então, eu não glorificava a Deus aquilo que ele tinha feito comigo para ele. Era para a congregação, era graças à congregação, não graças a Deus. Não porque eu orei e pedi e ele fez, é porque eu estava na congregação. E aí eu achava muito estranho quando eu via Deus fazer milagre ou obra na vida de alguma outra pessoa que não era da congregação. Eu falava, cara, deve ser o diabo, né? Porque Deus só faz obra na congregação. Entende? Então, foi esse processo. Essa irmã, ela tinha mais abertura. E aí eu não sei como ela começou a ver algumas pregações de pastores, porque eu não via, nem eu e meu marido, que era pecado, na pandemia. E aí ela surtou. Ela me ligou, falou, pelo amor de Deus, por favor, aquelas conversas que a gente tem não é viagem na maionese. Tem fundamento, Pamela, escuta isso. Porque eu li a Bíblia, só que como não batia na congregação, a gente brincava, isso que viagem na maionese, não tem nada a ver. E aí ela começou a mandar as pregações para mim e falou assim, Pamela, olha isso, escuta isso. E aí eu comecei a ouvir, aí eu falei, gente, que é isso? Aí fiquei com medo, tá pecando. E mandei pro meu marido, eu falei, Leone, escuta isso. Olha que as coisas que a gente tá conversando. Aí meu marido surtou, falou, Pamela, que é isso? Aí a gente começou a ter acesso à verdadeira graça, quer dizer que foi batendo. Aí o meu esposo já começou a conversar comigo sobre a Bíblia, então muita coisa que eu conversava com a irmã, que eu tinha as ideias, ele também, Deus já estava falando com ele, porque o meu esposo tinha um ministério muito isolado, a gente vivia muito assim no interior de Portugal, então ele estava sempre muito sozinho, então às vezes ele tinha que resolver alguma coisa ali na Irmandade, algum problema, e ele sempre era na base da oração e da Bíblia, ele pedia para Deus falar com ele, sabe, ele não gostava de incomodar os irmãos, ancião, e fazer aquele aparato todo, como ele era só ele no ministério ali, era ele que meio que resolvia tudo. E ele sempre na oração, sempre na Bíblia. E aí ele falou, pô, meu Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo comigo. Aí a gente começou a trocar ideia. Aí falou assim, cara, é verdade. Só que a gente viu os erros. E aí eu lembro que a gente
receber um áudio do Brasil, um irmão falando assim que o homem tem erros, né? Todo homem erra, os irmãos da CBR, mas a graça, a congregação era a obra de Deus. Mas a obra de Deus é feita por pessoas. Só que a gente acreditou naquilo, que a gente acredita em tudo, né? A gente é igual papagaio na congregação. Eu fiz errado, eu pequei, eu ensinei errado. Às vezes o irmão fala assim, os irmãos do Braz, eu fico me questionando, porque eu falo assim, como assim? Meu esposo também foi do ministério. Eu também aprendi errado, também ensinei errado. Eu fiz a mesma coisa que eles. Eu fico, às vezes, me questionando, será que realmente tem uma pessoa, ou é os irmãos do Braz que tá errado? Não. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, porque é um sistema que tem ali dentro, que eu não sei nem dar nome. É algo, é uma cultura ali dentro, que afoga a mente da gente, e aí a gente aprende errado, acredita naquilo, e faz igual o papagaio, e passa para frente, e passa para frente, e vai, passa pros filhos, e que passa, e vai testemunhando as pessoas em volta daquilo. Alienação. Muito louco isso, é muito louco isso. Eu vejo os irmãos falando, é igual aquele mocinho lá na live do Josafá, eu falo, cara, que louco. O que fizeram com a cabeça da gente? Porque eu lembro que eu acreditava em tudo aquilo e defendia. Você podia falar mal de Deus, de Jesus, mas falar mal da congregação. Como assim, gente? Que loucura, que loucura. A gente vive lá dentro no pecado da idolatria e nem sabe. E nem sabe. Entende? E aí a gente começou nessa questão de ouvir pastores. Eu falei, rapaz, isso tem sentido. E aí a gente conferia na Bíblia. Não era só pregação de pastor. É porque estava na Bíblia. E era aquilo. E o que você vai discutir? Como assim? Aí a gente começou a pensar, a gente tem que dar uma parada aqui, nossa cabeça está bugando. Não, mas né? A letra mata, o espírito vivifica, é sempre esse bordão, né? Que a gente acha que vai ler a Bíblia vai ficar doido, né? Então não pode ler a Bíblia, que vai ficar doido. Aí eu não sabia que era o Velho Testamento, que era a letra, né? E que o Espírito é o Espírito Santo, não sabia disso. Só que como eu escutei os irmãos pregando que a letra mata e o Espírito fica, o que a gente faz? Acredita. Acredita e passa pra frente. Então eu acreditei. Só que aí, quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente já estava no ápice do descontentamento com tudo. Já estava muito difícil congregar. Mas a gente estava empurrando com a barriga. Porque a gente não fazia ideia que a congregação não era graça. Né? Que a congregação é uma instituição, que a graça do Filho de Deus foi o que ele fez lá na cruz, não uma igreja. E isso é muito louco, porque isso é uma tremenda heresia, você se usurpar de algo que não é teu. É muito louco isso. E aí, eu peguei, e a gente já veio para os Estados Unidos, assim, muito revoltado. Só que nunca, era sempre aqui entre nós, a gente não passava isso para a Irmandade, para não dar escândalo, mau testemunho. E então as nossas dúvidas, as nossas questionamentos, era tudo na gente. E para nossa cabeça, o problema era o homem, o problema. E isso foi assim, eu acho que foi o ápice para o meu esposo. Quando ele ouviu. Porque pra gente o problema tipo era Portugal, era nosso comum, era a nossa região, era comum dele lá no Brasil, nunca era o sistema. Uhum. O sistema não estava corrompido, eram os homens. Mas os homens são o sistema. Isso... Aí, beleza. Quando chegou aqui, meu esposo viu a live do Josafá com o... Não, o Josafá não, foi com o Fernando no canal do Daniel Ferro, se não me engano. Uhum. E aí, quando ele ouviu o Fernando contando a infância dele, a adolescência, meu esposo se viu nele, sabe? Porque é um padrão, não interessa onde você tá, se tá no Japão, no Brasil, é tudo igual, é o sistema que é corrompido. Quando ele começou a contar as coisas, olhando, meu Deus, então não é na minha comum, não é os homens, não é tudo, é o sistema, é assim. Aí ele começou a falar, cara, como assim? E aí a mente da gente, aí a gente começou a ter mais interesse de entender o evangelho para saber o que estava acontecendo, onde que a gente estava errando, como assim? Só que o processo de sair da congregação foi, eu não sei se todo mundo passa por isso, não foi de uma vez. Primeiro a gente acha assim, não, a congregação tem como mudar. Não, a gente, né, tem que fazer trabalho de formiguinha, tem que estudar a Bíblia e passar um para o outro, não sei o que, não, é o que a gente gosta. Aí a gente começou a congregar menos, daqui a pouco não, mas tem o zino, tem a orquestra linda, aí a gente começou só a ir nos ensaios, aí daqui a pouco a gente escutava que tinha um irmão pregando evangelho, a gente ia lá congregar com ele, mas daqui a pouco ele, no meio da palavra, falava uma heresia, chega a doer, assim, o estômago, a alma, porque você já conhece o evangelho, é como se alguém lá do púlpito falasse assim, ó, olha, sua mãe é uma cretina, aí você, como assim? Sabe, que corrói a gente por dentro, você fala, meu Deus do céu, aí você não aguenta, aí a gente começa a congregar cada vez menos, aí meu esposo falou, não, Pamela,
vamos tentando ir, a gente procura numa comum, porque eu sou acostumado com usina, aquela coisa, eu nasci lá e tal, essas igrejas têm bateria e tal, é complicado. Eu falei, tá bem, vamos indo. Até que ele, igual ele falou, ele começou a sentir vergonha, você começa a sentir angustiado de entrar lá, você escuta as coisas, fala, como é que eu vou falar amém pra um trem desse? Como que eu vou falar amém? E aí, o último culto que ele foi, que eu fui, foi numa igreja, que eu não vou falar o nome, perto aqui em Massachusetts, eu acho. É em Massachusetts mesmo. E aí o irmão começou a contar sobre a pregação que ele tinha feito para um irmão que tinha morrido. E aí, sabe aquelas coisas ali que eu preguei, e aí dei a sentença, e aí aquilo para mim, assim, foi o fim, sabe? Ele se vangloriando que sentenciou o irmão de morte, mas que aí o irmão não creu. Eu falei, cara, não acredito que eu tô ouvindo isso, sabe? Aquele desespero de sair dentro da igreja. Aí não foi mais. Aí o último culto que meu esposo foi, ele foi, aí foi a Santa Ceia. Eu pensei bem, eu falei, cara, não faz sentido eu ir tomar a Santa Ceia. Entende? Porque a Santa Ceia é você confessar que Jesus Cristo é teu Salvador, você ter comunhão e lembrança daquilo que ele fez por você, não é um ato aleatório. Eu não tô mais em condição de ir na congregação fazer isso, porque eu vou ter que falar amém e concordar com uma coisa que não faz sentido. Para mim, aquilo ali já não faz sentido. E aí, meu esposo, já tô terminando. Aí, meu esposo, eu vou contar até aí. E o meu esposo foi na Santa Ceia, e aí lá na Santa Ceia, o ancião falou, olha, você tem gente aqui, porque foi a minha comum, era a igreja que o irmão Paulo entregou o ministério, então quando ele entregou o ministério, foi um desastre, a igreja ficou vazia praticamente. O povo, tudo que ele fala nas lives deles é verdade. Ele era um cooperador super presente, a Irmandade aqui amava a ele. Foi um funeral quando ele entregou, os irmãos chorando, as irmãs chorando. Teve irmão que ligou pra gente e não foi trabalhar no outro dia, assim, arrasado porque ele tinha entregado, porque ele fez mesmo da noite pro dia. Ele era uma pessoa presente, o povo amava ele pregava o evangelho, vinha gente, não sei da onde congregar com ele, e da noite pro dia ele foi entregar o ministério. Então ficou arrasada a igreja, né? E aí o ancião vira e falou... E aí com isso, muita gente começou a abrir o olho, o pessoal revoltado, que nem eu, briguei muito com o irmão Paulo, fiquei muito revoltada com ele ter entregado o ministério. Mas aí, a partir disso, a gente começou, já tava com aquele negócio do evangelho, e o povo começou a correr atrás do evangelho. Então, muita gente começou a congregar em outras igrejas, em outras denominações. E aí o ancião falou assim, meu esposo chega em casa pisando em brasa. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele nervoso. Eu vi que ele falou assim, você não acredita que o ancião falou? Falou assim que era pro povo levantar e pedir perdão pra igreja, pra ter comunhão com a igreja, pra tomar Santa Ceia, porque tem muita gente ali que tá vindo outras igrejas. Meu esposo ficou a fera, ele falou assim, Pamela, não tem condição de congregar. Como? Eu falei, cara, eu não sei como que você toma Santa Ceia. Ele falou assim, você acredita nisso? Você acredita nisso? Aí você vai numa outra igreja, a igreja fala assim, olha, essa daqui é a Santa Ceia do Senhor, não é nossa. Foi ele que instituiu a Santa Ceia. Então, se você não é da nossa igreja, mas você quer tomar, se você, né, é batizado e tal, pode tomar. Aí você pula para a congregação. Você tem que estar em comunhão, porque você está comendo palavra em outras igrejas, você não está em comunhão. Da onde Se que ele você for tirou visitar isso? outra igreja, você tem que... Se você for visitar outra igreja, você tem que levantar aqui, se humilhar diante desse povo santo, pedir perdão. Que loucura, né? Mas sabe por que é loucura agora? Porque a gente sabe da verdade. Mas se eles escutarem isso aqui, vão achar que a gente é herege, porque eles não entendem o evangelho. E a gente precisa ter mais paciência, porque cara, é surreal a gente escutar isso, só que é igual o dia que teve o batismo aqui, do último batismo que o irmão Paulo participou, que ele fala que foi o ápice para ele, quando batizaram uma criança com paralisia cerebral. Acho que a criança nasceu, se eu não me engano, com paralisia cerebral, que eles não têm pecado. E batizaram a criança. Mano, eu chorei. Achei lindo, lindo, meu Deus. Quando o irmão Paulo falou para mim que tinha achado aquilo um absurdo, eu falei, gente, esse homem tá com o demônio mesmo. Onde já se viu uma coisa linda daquela? Meu Deus do céu, você quer? Você entende? Aí depois hoje, eu sabendo o significado do batismo, eu tenho vergonha. E entendo por que o povo não entende. Irmão, eu não sei. Eu acho assim, é só o Espírito Santo mesmo para fazer uma obra e tirar a pessoa de lá e abrir o entendimento, porque a cabeça da gente está totalmente cauterizada. De um nível
que eu sempre, assim, quando eu vejo as coisas, eu lembro, cara, que loucura. Eu pensava assim, eu não entendia isso. Eu faria, se não fosse o Espírito Santo, eu ainda estava lá, escravo. Foi por isso que eu chorei quando eu vi a live. Foi por isso que eu chorei quando Deus falou comigo sobre o sacrifício dele, tudo que ele fez por nós. Porque o povo não entende que a gente ama eles, que a gente considera eles, mesmo eles tendo medinho da gente, parece que a gente tem uma doença, né, que eles não querem chegar perto, não querem conversar com a gente, não querem nem saber se a gente tá bem, porque Deus me livre, ela caiu da graça, ela perdeu a vida eterna, meu Deus do céu, porque quem é a graça? É a congregação. Mesmo a gente, eles fazendo isso com a gente, é meio que assim, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, porque eu também não sabia, sabe? E eu tenho muita dó das pessoas que estão lá, porque elas estão escravas do sistema, escravas de homem, elas podiam estar com a gente, servindo realmente a Deus, sendo filhos de Deus, sabe? Tendo aquele regozijo de saber que é salvo, sabe? Chorar quando escuta o evangelho, sabe? Sentir aquele amor que dói, sentir vergonha quando falam de Cristo e estão lá presas, sabe? Achando que vão ganhar o céu por obras. Isso dói quando eu lembro dessas pessoas passando isso, sabe? Me dói demais. E dá vontade de chegar lá e falar, gente, chacoalhar o povo. Acorda! Não existe isso. Deus ama a gente acima de todas as coisas, já foi tudo consumado. O que estão fazendo com a gente é escravidão, enganaram a gente, sabe? É um sistema corrupto e me dói demais ver o povo passando essa situação, mas eles não entendem, eles acham que a gente é doido, que não precisa de Bíblia. E não adianta a gente falar da Bíblia com eles, que eles não entendem. Parece que tem um muro na cabeça, no cérebro. Não consigo entender o que se passa com a gente lá dentro. Enfim, falei demais. Glória a Deus, estou lendo os comentários aqui, um belo relato. Coisa linda. Né? Coisa linda. Lindo a obra que Deus fez com a irmã. E até assim, eu queria perguntar, se a irmã falou aí, me perdoe. Quando que foi assim que a irmã teve esse avivamento, né? Que só de falar no nome de Jesus, eu percebo que a irmã já chora. Eu acho que foi o dia que foi muito doloroso para mim. O dia que eu tive plena consciência, isso foi, acho que no início do inverno, vamos lá, acho que foi, eu acho que era inverno do ano passado ainda, tinha uns 3, 4 meses que a gente tinha parado de congregar, e aí eu, em casa, comecei a comer a Bíblia, sabe? Ler, entender, ouvir pregação, conferir se estava na Bíblia, e aí depois que eu tive plena certeza que a Bíblia não matava, nem enlouquecia. Quando eu tive essa plena certeza, e aí eu fui embora. E aí um dia me deu porque eu acho assim, no início eu senti que sair da congregação é como se fossem as fases do luto, quando alguém perde alguém que morreu. Então, todo dia eu passava por um processo, sabe? Primeiro foi aquele processo de negação, não, que loucura, aonde? Ali é a graça, a minha vida é ali, tudo que eu sou... Congregação fazia parte de mim. Tanto que eu brigava com o irmão Paulo, às vezes eu via as lives dele, eu falei, você não pode falar assim, e não sei o quê, você vai ofender as irmãs, vai ofender a sua esposa, as famílias que estão lá, tem gente que tem gerações de família, irmão, você não pode ir, Pamela, mas é o evangelho, quebrava o pau com ele. E aí eu falava assim, mas não pode, irmão, você vai ofender. Ele falou, Pamela, o evangelho ofende, hoje o evangelho machuca, eu não tô fazendo isso de propósito. E eu ficava revoltada, só que porque eu achava que tinha... Só que aí foi um processo, primeiro foi negação, aí depois eu falei, realmente tem alguma coisa errada. Aí o dia que eu descobri que estava tudo errado, eu chorei, mas chorei o dia inteiro, porque eu falei assim, Senhor, te persegui tanto, por que o Senhor me deixou 17 anos enganada lá, achando que estava te servindo, fazendo coisa inútil? Meu Deus, me deu tanta vergonha, sabe? Das vezes que eu ajoelhei, achando que eu era santa, achando que eu merecia alguma coisa, acreditava no que os outros falavam, os irmãos falavam. No fim, eu já tinha raiva que os irmãos falavam assim, se você estiver de acordo com essa palavra, quiçá Deus vai cumprir alguma coisa na sua vida. Eu falei, lascou, tá todo mundo ferrado aqui nessa igreja, ninguém tá de acordo com a palavra.
Eu tinha raiva quando eu escutava isso, porque a gente era tudo pecador, ninguém conseguia fazer nada. Além de ter um caráter, tinha que ter um caráter, como é que fala, irrepreensível, né? A gente ainda tinha aquela listona lá da CCB que todo mundo já sabe, da casca, barba, cabelo e bigode pra fazer. E aí eu comecei a chorar, e eu falava assim, cara, 17 anos. Eu não fui pra congregação atrás de milagre. A minha trajetória foi diferente. Eu não fui na congregação porque meus pais eram da congregação. Eu fui porque eu realmente queria encontrar Deus. Entende? E aí me falaram que lá tinha Deus, e que Deus falava e não sei o quê. E aí eu fui na onda. E quando eu descobri que eu tava fazendo tudo errado, eu tô tentando falar pra não chorar porque eu paro. Aquele sentimento de angústia, de ter perdido o tempo da minha vida. Porque naquele momento eu não sabia o que tava acontecendo. Tipo, eu não entendi ainda que como é que fala? Que as obras realmente não contavam para salvação. Ainda estava naquele processo. Então eu falava assim, cara, tudo que eu fiz foi inútil. Perdi meu tempo naquele lugar. Eu quis te servir, eu quis te amar do meu jeito, sabe? E aí chorei muito aquele dia. Falei, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Sabe, por que o Senhor não abriu meus olhos? O que aconteceu? Aí começou aquele conflito. Mas e aquela vez que Deus fez aquela obra? Deus falou comigo, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim. Aí eu assisti um shotzinho daquele pastor, acho que é o Rodrigo Silva. E ele explicava o que eram as nossas obras perante Deus. Não é nada, entende? E eu lembrei de uma vez. Eu era solteira ainda, eu estava na congregação e eu estava muito triste porque eu queria fazer de tudo para agradar a Deus, para ser santa. E eu encontrei um irmão da congregação no shopping. Ele falou, Pamela, eu tenho uma palavra para passar para você. E eu falei, qual? Ele falou assim, 8 de Romanos. E eu tava lendo aquilo, ele falou, Pamela, nada se separará do amor de Cristo. E eu guardei aquilo dentro do meu coração, sabe? E às vezes, muitas vezes a minha fé vacilava, mas eu lembrava de 8 de Romanos. E às vezes eu conversava com meu esposo, com as pessoas, eles não entendiam muito bem, mas eu falei, cara, mas tá escrito que nada nos separa do amor de Cristo. Só que eu não conseguia expressar aquilo, mas eu acreditava naquilo. E aí quando o pastor Rodrigo, né, Rodrigo Silva falou assim que as nossas obras não são nada perante Deus, sabe? E aí ele faz uma analogia de uma criança que, eu não sei contar direito, que o pai foi viajar e depois ela fez um desenho para o pai. E aí ela entrega esse desenho e o pai não entende nada, só que elogia o desenho da criança. E aí ela fala assim, papai, então o que tá escrito aí? Acho que ela escreveu tudo errado. Ele falou assim, não, minha filha, tá escrito aqui, você não sabe escrever, mas que você ama muito seu pai, né? E um dia você vai aprender a escrever e ler essa carta para ele. E aí eu entendi que apesar de tudo que eu fiz foi inútil e ridículo, porque o céu não se ganha, não é por obras, nada do que a gente faz pode agradar a Deus, mas ele via aquilo com bons olhos, com um olhar de misericórdia, de amor. Ele sabe, para ele era inútil aquilo, entende? Não tinha significado todos aqueles anos de escravidão, mas ele olhou com um olhar de misericórdia, de amor, e ele falou aquilo comigo. E ele falou assim, eu falei, Senhor, eu estava num lugar que usurpou o nome do teu filho. E eu dei glória quando eles falaram que aquele lugar era graça do seu filho. Eu tenho vergonha disso. E comecei a conversar esse dia com Deus. O que eu fiz? Aí o Senhor falou assim, sabe por que eu atendi as suas orações? Sabe por que eu fiz obras na sua vida? Eu sempre tive com você. Não importa se você estava lá fazendo errado, você estava confessando meu nome, você não estava confessando meu nome, e eu conversando com Deus. Eu falei, sim, Senhor. Ele falou assim, eu não já falei com você que nada te separa do meu amor, nem que você estivesse no inferno. Nada te separa do meu amor, muito menos você tá numa denominação que supostamente obriga você a fazer coisas para mim, coisas que eu não pedi, entende? Entende isso? Aí aquele dia caiu a ficha, sabe? E aí eu consolei meu coração. Já tem uns meses, acho que foi no início do ano passado, foi quando a gente parou de congregar, foi esse ápice, esse dia de luto, foi quando eu aceitei, que eu entendi o evangelho, eu chorei o dia inteiro, deu aquela depressão, por que eu tive lá, o que eu estava fazendo lá, e aí resumindo, aconteceu isso. Eu falou assim, não importa se você estava lá fazendo errado ou você estava lá fazendo inútil, eu sei que você estava fazendo o que você podia, o que você achava que era certo,
E nada te separa do meu amor. Nem que você estivesse no centro de macumba, qualquer lugar, entende? Nada vai te separar do meu amor. E aí eu fui entender isso. E aí, é isso. Irmã Pamela, eu posso recortar esse testemunho da irmã para reupar aqui, para... Claro, irmão, perdoa, fica à vontade. Só não me dá mais liberdade, que eu falo demais, meu pai eterno. Não, irmão, olha, eu confesso que, né, eu tô me segurando aqui para não chorar também, porque, meu Deus, eu faço um apelo aqui, meu Deus, eu tenho que mandar esse testemunho da irmã para muita gente. A irmã falou a linguagem daquelas pessoas que, sabe, uma porção de pessoas assim que tá vivendo hoje o que a irmã viveu esse tempo aí, entendeu? Então as pessoas precisam ouvir. Eu preciso só falar mais uma coisinha só que eu lembrei aqui, que é muito importante nesse processo. Quando eu passei esse processo, tive o privilégio de passar esse processo com o meu esposo e com uma serva de Deus, que eu falo que hoje ela é uma filha de Deus. Eu falo pra ela, a gente não é mais serva, a gente é filha. Só que a linguagem sempre volta, né? E a gente passou juntas, né? Isso me ajudou demais, sabe? A gente foi sempre no mesmo caminho, conversando, trocando informações e Bíblia. E quando a gente começou a cogitar sair, ela falava assim, ai, Pamela, é tão difícil, parece que eu tô desagradando a Deus. Aí eu falava assim, cara, a gente tem uma lista lá do que fazer e o que não fazer. Agora você vai ter que ter domínio próprio, entende? Porque a gente achava que ainda era por obras, então a gente passou por esse processo também. Porque a congregação dava uma lista, né, de deveres daquilo que você tem que fazer para entrar no céu. Só que a partir dali, eu falei para ela assim, agora é os frutos do Espírito, a gente tem que ter domínio próprio, entendeu? Não tem ninguém mais vigiando a gente. A gente vai ter que fazer as coisas. Só que nesse processo, eu escuto isso do pessoal da congregação e a gente conversou muito sobre isso. E eu acho muito engraçado. Muita gente fala assim, ela saiu da CCB para pintar a unha, cortar o cabelo e usar brinco. Cara, escuta uma coisa. Escuta isso. Se precisasse ir para a igreja plantando bananeira, eu ia. Entende? Se precisasse. Fala assim, ó, pra você se salvar, você tem que ir pra congregação plantando bananeira. Não tava nem aí. Isso pra mim não é nada, nunca foi. Nunca foi. Eu nunca tive problema, sabe? Com cabelo, nunca tive. Porque eu tinha desejo de entrar no céu. Sempre foi. Eu não deixei a congregação para fazer isso. Eu simplesmente sei hoje que isso é inútil para Deus. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. A questão, meus irmãos, é o caráter aqui dentro. O Senhor falou assim, misericórdia quero, não sacrifício. Entende? O Senhor não quer. A gente vivia igual fariseu, igual o povo da lei. Faz isso, eu te dou aquilo. Cara, isso não existe. Não existe. E ninguém sai da congregação, ninguém perde a vida eterna. Pensa, se na sua cabeça você acha que a congregação é vida eterna, você acha que a gente saiu de lá para pintar unha, para usar barba? Cara, acorda. Seja curioso, fala assim, olha para mim e fala assim, cara, Pamela, era tão legal isso, o que essa louca deixou a congregação? Eu não sou louca, eu tenho um filho para criar, por que será que eu saí? Pega a Bíblia e confere, para de ser escravo, pelo amor de Deus. Deus te louvado. Se o Josafá tivesse aqui, ele ia falar assim, ó, não fala amém. Mas nós vamos falar amém, porque Deus seja louvado mesmo. Isso aí não tem que ser uma frase da CCB, glória a Deus. Meu Deus, que impactante o seu testemunho aí com o evangelho, irmã Pamela. Foi. Eu vou recortar essa parte e vou postar de novo e vou usar isso para mandar, né? Que a irmã falou assim com tanta sinceridade, né? Então eu vou usar essa parte para evangelizar aí muitas pessoas. Eu não pergunta mais para mim não, que eu não vou continuar falando. Não, mas tá bom. Eu nem sei que hora que é agora. Já estamos aqui 2h34. Eu vou mandar pro Josafá aqui. Tô chegando no 6, Josafá. Faz 6 horas. 6 horas de live, quinta-feira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sabia, eu fui acompanhar só depois que a irmã mandou para mim. Falou, pô, olha aqui que o irmãozinho entrou na live, o que ele tá fazendo, cara. Nossa, e aí eu fui no mercado e fui no Market Basket ontem com a cara toda inchada de chorar. Eu falei, o povo vai me parar aqui. Perguntar por que essa mulher tá com essa cara vermelha? Que eu tinha que ir no mercado, mas depois eu vi, tipo, 3 minutos. Eu só vi algumas coisas que o menino perguntou, eu não vi tudo, sabe? Mas aí quando eu ouvi ele falando, veio, sabe, as pessoas que estão lá. Me deu muita dó, sabe?
doeu o meu coração, principalmente agora, que tá numa época que tem muita irmã com problema de saúde mental, sabe? Com síndrome do pânico, com depressão. E aí eu lembrei principalmente dessas irmãs, dessas mulheres, sabe? Porque a gente é muito... não tem nem a Opressão. palavra. A gente é muito fechada lá, é muito limitada, a gente é muito exigida, sabe? Em tudo e mais alguma coisa. E é muito complicado. Eu lembrei dessas pessoas, me doeu demais, sabe? Ouvindo ele falar e falar, meu Deus do céu. Eu pensava assim, tem gente lá que pensa assim, não conhece Jesus Cristo, não conhece Deus, não conhece o Evangelho. É desesperador, irmão. Olha ela mandando aqui mensagem pra mim, ela nem sonha que eu tô na live. A irmã aqui. Ô, paizão, você vai continuar a live? Você vai encerrar? Eu vou encerrar. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final aí, eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair. Não, já falei demais. Deus abençoe pela oportunidade, viu? Não, amém, amém. E eu tô Glória a pensando, Deus. não sei se os irmãos sentem essa mesma alegria, né? Meu menino entrou na live, ele vai junto. Esse Otoniel, seu menino? Ontem eu falei com ele, falei, filho, deixa eu te contar essa parte daqui do Senhor Jesus, de bater no rosto, aquele... Mas como, mãe, que eu vou dar minha face pra bater, a pessoa vai bater em mim, eu não vou poder fazer nada, eu vou morrer. Aí eu falei, você vê que o pecado tá na gente? Como? Que a gente pensa ele, não, mãe, mas ó, a pessoa vai bater em mim. O Senhor Jesus falou que é pra você aguentar. O que você acha disso? Não, aí se a pessoa vir bater em mim, eu vou bater nela. Aí você acha que eu vou deixar me bater? Eu vou morrer, mãe. Como assim, mãe? Aí eu expliquei, falei, não, meu filho, o Senhor Jesus fez isso pra gente, que ele sabia que a gente não ia conseguir. Aí ele, entendi. Aí. Amém. Deus abençoe todos que participaram. Deus abençoe do Amém. Cama, Pamela, Cinei, a irmã Roberta. Eu tô muito feliz. A gente é tímido, né? Sou da roça lá do Brasil, então não tem, sim. Então, aos irmãos que vão assistir isso aqui ou estão assistindo, nos perdoe, né? Me perdoe, porque foi a primeira live, nós não tem esse conhecimento de fazer vídeo, né? E fazer um negócio mais mastigado. Mas o importante do nosso intuito é fazer vocês saírem da prisão, saiam da escravidão e vão para Cristo. Me corrigem aí se eu estiver errado, a irmã Roberta, que sabe bastante da Bíblia, né, a irmã Pamela também. Porque o jugo é suave e o fardo é leve, né, irmã? O jugo é suave, o fardo é leve, lá é tão pesado. Gente, como que é libertador essa frase. E só agora que a gente entende isso. Entendeu? Que loucura, né? Que loucura, Verdade. gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é fim dos tempos. E às vezes eu fico pensando, por que só agora, Senhor? O Senhor tá abrindo o olho. Ele falou assim, que meu filho tá vindo, né? Então chegou na hora de vocês acordar para a vida, né? E vir Verdade. realmente saber o que é o meu amor. Porque a gente não sabia, a gente não fazia ideia. Era tudo regra, sabe? É libertador. E vamos concordar uma coisa aqui? Vamos concordar uma coisa aqui? Como é bom ser amado. Amado. Como é que é amado. maravilhoso. Você tem a ciência, a certeza de que você é amado. Exatamente, é um amor que dói. E eu acho que foi uma das últimas coisas que eu entendi, porque eu falava assim, mas como assim que a fé e a conversão vai transformar a gente? Como assim que a gente vai fazer a obras mediante a nossa conversão? Eu não entendia. Aí eu saía brigando com os irmãos nas lives, comentário, e eu falava o que eu pensava, entendeu? E aí eu ficava lá, e meus comentários às vezes dava 30, 40, 50 gente discutindo, respondendo, porque eu queria saber, eu não conseguia entender. Só que quando você entende que ele te amou, da maneira com que ele te amou. Quando você entende, eu escuto o hino dói, escuto o hino falando sobre o caminho dele no Gólgota de Jesus Cristo, sabe, no caminho indo para o Gólgota e pensar em tudo que ele fez pela gente, é um amor que dói, e aí não tem como não te transformar. Mas a gente vai deixar de pecar? Não vai, mas o pecado vai te incomodar, vai te envergonhar, vai te barrar, o Espírito Santo vai te incomodar para você não pecar. E aquele amor é exatamente uma coisa que eu nunca entendi. Porque sempre falavam assim, o amor de Deus é como um pai para um filho. Mas eu não desconhecia esse amor na congregação, desconhecia. Entendeu? Porque era um Deus
carrasco que um dia eu tinha que estar sempre perguntando na boca de algum profeta se ele continuava me amando, porque eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Porque eu escutei uma música, ou porque na oração ele não estava me visitando, então quer dizer que Deus está triste comigo. Será que ele me ama? Eu vou perguntar. Então não existia isso, entendeu? Quando um pai ama um filho, ele ama. Você já viu aquela senhorinha, o filho é bandido, assassino, ela tá lá na porta dele, mas é meu filho. É esse amor incondicional, maior do que esse que Deus tem pela gente. É esse amor. E aí um filho tá sempre querendo agradar o pai. Sempre. Pode ser a criança mais sapeca que for, entendeu? Que você tá sempre querendo agradar o seu pai e a sua mãe. Você pode ser rebelde, mas você vai fazer aquela rebeldia doendo o teu coração. Porque você sabe que sua mãe tá chorando em casa por você. Então é esse amor que faz com que a gente deixe de pecar, ou deixe, né, que a gente não deixa de ser pecador, mas é para que a gente sai de lá sem entender essa questão, mas peraí, e agora eu não tenho uma regra para seguir. Antes eu tinha uma regra, eu tinha uma lista. E agora, como é que eu vou fazer com a minha vida? Agora eu sou dono da minha vida, a CCB não é mais dono da minha vontade, não tem mais o ancião comandando, eu não faço mais as coisas porque alguém vai ver. Entende? Buga o sentimento da pessoa. Por quê? Só pode sair da CCB quando você conhecer o evangelho, quando você entender que você tem um pai por você. Entende? E tem coisas que a gente ainda tá entendendo, igual na live do Fernando, que eu ficava assim, minha oração tava meio assim, porque eu falava assim, cara, eu sou tão pecadora, eu não valho nada, será que eu posso pedir alguma coisa para Deus? Aí o Fernando, Pamela, você não pode, você deve pedir. Você tem que depender de Deus para tudo. Aí completou meu coração. Aí a minha oração com Deus é uma só. É o dia inteiro. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tudo que eu faço, eu vou conversando com Deus, eu vou falando com Ele. O centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Sempre, sempre, em tudo, em tudo, em tudo. É isso. Não ia falar, acabei falando. Não, glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe grandemente. Amém, perdão. Amém. Não, ó, eu vou deixar um recado aqui para os irmãos que estão assistindo aí. Irmãos, quando vocês descobrirem esse primeiro amor que a irmã Roberta colocou aí, aquelas virtudes, né, no movimento de visita, né, no movimento de oração, aquela coisa que a gente capotava. E não pense vocês que nós não participávamos dessas coisas. Eu tenho experiências com o Lucas aqui, se nós for contar, nós ficamos uma semana contando. Mas, Com um gente, mês contando. isso daí é uma coisa assim temporária, carnal. Eu não quero ofender vocês. Não. Eu quero apresentar algo melhor para vocês. Jesus Cristo. Tá bom? Então é isso. Deus que abençoe a todos. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe. Foi um Amém. prazer conhecer vocês. Deus abençoe. Prazer Prazer. conhecer vocês. Graça e paz com todos. Amém. Apresenta nós nas orações, viu? Sempre. Com certeza. Sempre. Vocês sentem de fazer uma oração aqui só para encerrar? Sim, com certeza. Sim, sim, com certeza. Alguém quer tomar voz? Fica à vontade. Não, irmão. Pode ser, o paizão, pode ser. Pode ser eu mesmo? Vai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos mais uma vez, Senhor, na tua presença. Senhor, para te dar graça, Senhor, por aquele dia maravilhoso, o qual o Senhor veio com o seu Espírito Santo na nossa vida. Nos abriu os olhos, Senhor, para fazer nós enxergarmos o seu verdadeiro evangelho. Senhor, está aí, Senhor, a prova viva, a irmã Pamela, tu sabes, eu no meu particular e outros, Senhor. Quando nós escutamos o seu nome, nós não conseguimos segurar, Senhor, de tanta alegria, Senhor, de tanta virtude, porque o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Porque nós, Senhor, já nascemos pecadores, mas o Senhor que não olha, o Senhor que não tem olho humano, glória a Deus, o Senhor nos enxergou, Senhor, e nos escolheu. E nós estamos aqui, Senhor, nessa live, nessa humilde live, porque, Senhor, nós não conseguimos segurar, Senhor, glória a Deus. Nós queremos compartilhar com os nossos irmãos, porque o Senhor falou na sua palavra, vai e prega o meu evangelho. E nós estamos fazendo isso por amor, Senhor, não é por interesse nenhum. Glória a Deus. Senhor, nós vamos te pedir, Senhor, nesta tarde, noite, não sei, no Brasil, Portugal. Abre, Senhor, o coração, Senhor, os olhos, Senhor, converte essas almas, Senhor. Senhor, toma os caminhos, Senhor. Se não tem evangelho em cima do púlpito, Senhor,
Toca no coração dessas pessoas que vão ler a Bíblia, mostra para elas, Senhor, e outras que vão ver lives, que vão ver o testemunho da irmã Pamela. Toma os caminhos, Senhor, na vida de todos. Senhor, te apresentamos todas as nossas necessidades, Senhor, na palma da tua mão. Mas maiormente, Senhor, te pedimos, Senhor, completa o número, Senhor, dos teus escolhidos, para que o Senhor possa voltar a buscar nós, Senhor. E essa terra aqui, aleluia, já não sentimos mais prazer nesse mundo, Senhor. É só o teu nome, é só a tua graça, Senhor, que nos, aleluia, que nos preenche. Então, Senhor, te entregamos essa oração no nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e eterno para sempre. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém.